Aquele deve ter sido um dos melhores dias. O Espírito confirmou uma verdade eterna e Pedro corajosamente prestou testemunho dela. Mas apenas 3 versículos depois, houve uma mudança. Quando Jesus começou a falar de sua morte iminente, Pedro repreendeu: "De modo nenhum te aconteça isso. Para trás de mim, Satanás", foi a resposta imediata do Salvador. Pedro tinha boas intenções. Ele não queria que o Salvador morresse, mas não entendia o plano de Deus para seu filho. A história de Pedro foi do melhor dia ao pior dia em apenas 3 versículos. Com essa história, aprendemos que nosso entendimento das verdades eternas não é criado em um único momento. O testemunho é edificado com o tempo, dia após dia, tanto nos melhores quanto nos piores dias. Essas verdades eternas muitas vezes são provadas com convites. Em Mateus 14, Pedro e os outros discípulos foram apanhados por uma tempestade quando Jesus se aproximou do barco. Pedro gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Jesus respondeu com um convite: "Vem." Pedro saiu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O melhor dia. Mas no versículo seguinte, lemos que Pedro viu o vento, ficou com medo e começou a afundar. O pior dia em questão de instantes. Você já aceitou um convite do Senhor e depois se sentiu inadequado para segui-lo? Todos sabemos o que é duvidar e ter momentos de afundamento. Mas observe onde Jesus estava quando Pedro aceitou o convite que parecia grande demais. Ele não estava gritando instruções da margem ou dando conselhos da segurança do barco. Ele estava na água com Pedro, a uma distância de alcance. Ao aceitar os convites do Senhor, tanto nos seus melhores como nos piores dias, o mesmo acontecerá com você. Vamos considerar uma história final. Desta vez, vamos começar com o pior dia. Na noite em que Cristo foi preso, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes e então o galo cantou. Lucas escreve: "E virando-se o Senhor, olhou para Pedro." Muitas vezes penso nesse olhar. Jesus sabia que o pior ainda não tinha terminado. Ele sabia que teria experiências muito difíceis. Quando Pedro viu aquele olhar, Lucas nos diz que ele se lembrou da advertência de Jesus sobre o galo cantar. Eu me pergunto se Jesus estava se lembrando das palavras de incentivo que tinha dito a Pedro mais cedo. "Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos." Talvez aquele olhar não fosse um olhar indicando fracasso, mas sim um olhar de força capacitadora, destinado a carregar Pedro pelos piores momentos à frente. O julgamento, a cruz, o sepulcro. Depois daqueles dias difíceis e depois de uma longa noite de pescaria, Pedro e Jesus estavam na costa da Galileia. O Salvador fez outro convite: "Apacenta as minhas ovelhas." A fé que Pedro tinha não havia falhado, e por causa de seu profundo amor por Jesus, ainda havia uma grande obra para ele.